Fundos imobiliários é um excelente tipo de investimento para quem busca ter uma renda passiva mensal. Porém, você tem que tomar cuidado com quais fundos imobiliários você vai investir, porque se escolher errado, o que tinha tudo para ser uma fonte de alegria será uma fonte de decepção e tristeza. Nesse vídeo eu vou mostrar 3 fundos imobiliários que são uma bomba relógio e que você pode ter muito prejuízo no decorrer do tempo. Então fique comigo até o final do vídeo para você saber quais fundos imobiliários são esses. Primeiramente, pessoal, por que eu estou fazendo esse vídeo? Recentemente saiu essa notícia aqui de um fundo imobiliário de logística que caiu mais de 10% no dia com respeito à sua cotação, pelo fato de ele ter diminuído pela metade os seus rendimentos pagos. E essa redução tem como objetivo aumentar a capacidade do fundo de pagar suas dívidas de alavancagem, que atualmente é de 671 milhões de reais. O fundo em questão é o BLMG11, que é um fundo de logística, como eu já mencionei. Somente aqui na última sexta-feira, dia 8, ele caiu mais de 10%, somente nesse dia. A notícia ela continua mencionando aqui que no dia 14 desse mês de dezembro, o BLMG11 ele depositará, no caso pagará 30 centavos por cada cota, o que representa um dividend yield de aproximadamente 0,60% no mês, sendo que nos meses anteriores ele vinha pagando aqui pelo menos 66 centavos em dividendos, então caiu aí mais da metade dos seus rendimentos. E aqui embaixo vocês podem ver o histórico, de pagamentos. Desde o ano de 2022 ele vem caindo os valores que ele tem pago em rendimentos aos seus cotistas. A notícia continua mencionando aqui que apesar do fundo ele não ter vacância, que é um ponto positivo, e ter uma boa geração de caixa, o objetivo principal nesse momento é de reduzir a sua alavancagem, principalmente a que está vinculada ao ativo de Jandira, lá em São Paulo. E por final, a notícia ela menciona aqui que esse fundo, o BLMG11, atualmente ele tem um patrimônio aqui em ativos de 1 bilhão de reais e somente de endividamento ele tem aqui 671 milhões de reais. Então ele tem aí uma alavancagem realmente muito alta. E por causa dessa alavancagem que o fundo ele foi muito prejudicado. Então, como eu mencionei, eu vou mencionar aqui 3 fundos imobiliários que têm essa questão de alavancagem que é muito perigoso para o fundo. Então vamos lá. O primeiro fundo é o próprio BLMG11. Aqui vocês podem ver como ele se desvalorizou desde o ano lá de 2021 para cá. Ele era um fundo de base 100, estava sendo negociado aqui na faixa dos 107, 110 reais e agora está sendo negociado a R$ 44,28. Então imagine quem comprou esse fundo aqui em cima e tem segurado ele até no momento. Aqui podemos ver que seu dividend yield está de 18%, porém ele está alto dessa maneira por causa da sua desvalorização. Ele já pagou aqui nos últimos 12 meses por cada cota R$ 8,34 e somente nos últimos 12 meses ele está com uma desvalorização aqui de 39% e nesse mês mais de 14%. Se descermos aqui, podemos ver que o preço justo dele é praticamente aqui os R$ 87. Seu preço sobre VP está de 0,51, então ele está com desconto aí de 49% para o que seria o seu preço justo. Considerando apenas seu patrimônio, sem considerar que a sua alavancagem, ele tem um patrimônio aqui de 331 milhões de reais. Ele tem um caixa aqui de 2,8 milhões de reais. Atualmente ele conta aqui com um pouco mais de 13 mil cotistas, uma liquidez média diária de 567 mil reais e como eu já falei com vocês, ele vai pagar esse mês 30 centavos em rendimentos. E aqui nós podemos ver o seu histórico de pagamentos em dividendos desde o ano lá de 2021 para cá. Então podemos ver que 2022 ele pagou menos do que 2021 e nesse ano de 2023 ele tem caído bastante em comparação com o ano de 2022. Esse é o menor dividendo que ele vai pagar aqui da sua história. Aqui podemos ter algumas informações sobre esse ativo. Podemos ver aqui que 74% dos seus contratos são contratos atípicos, que são contratos com uma duração maior, o que é um ponto positivo, Ele tem contratos longos. Aqui podemos ver alguns dos seus principais inquilinos. Se destaca aqui em especial empresas do setor de e-commerce. Temos aqui a Tifit, temos aqui a Tafit, a Via Varejo, o Mercado Livre. Os seus imóveis estão localizados em regiões bastante importantes aqui do nosso país, como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. E 100% dos seus contratos é
reajustado anualmente usando o índice IPCA. Fazendo uma média aqui dos seus contratos, no caso da duração dos seus contratos, geralmente tem uma média aqui de 6,8 anos, então são contratos realmente muito longos. E com respeito à sua vacância, atualmente ele está 100% ocupado, então ele não tem vacância. Apesar de não ter vacância, o que pega realmente nesse fundo é com respeito à sua alavancagem, já que mensalmente ele tem que pagar os juros dos CRIs que ele tem e também periodicamente ele tem que pagar as amortizações que saem do seu caixa. Só para vocês terem uma ideia de como isso pesa na receita do fundo, aqui no mês de outubro ele teve uma receita bruta de 6,5 milhões de reais e suas despesas somaram aqui um valor considerável. Somente as suas despesas financeiras, que é de juros que ele tem que pagar, foi o valor aqui de 3,4 milhões de reais. Então no final, se tirar tudo de uma receita bruta de 6,5 milhões de reais, sua receita líquida só ficou 2,8 milhões de reais. Então, praticamente, os juros consumiu mais da metade da sua receita no mês. E aqui nós podemos ver a imagem de cada um dos seus imóveis. São imóveis bem localizados, novos, próximos aí de rodovias, porém, como eu mencionei, o que pega é justamente a sua alavancagem. Não adianta o fundo ele ter bons imóveis, ter bons inquilinos, bons tipos de contratos, estar bem localizado, não ter vacância se ele tem uma alta alavancagem que consome o seu caixa e também consome a sua receita mensal. Outro fundo, pessoal, que vocês têm que ficar muito ligado é com respeito ao Vino11, que também pode passar aí pela mesma dificuldade que o BLMG11 está passando. Atualmente está sendo negociado aqui a R$ 7,37, com dividend yield de 10%. Já pagou aqui no acumulado nos últimos 12 meses por cada cota 74 centavos. Somente nesses últimos 12 meses ele está se desvalorizando aqui 20%. Se pegarmos o seu histórico aqui, já considerando aqui o seu desdobramento, podemos ver que ele se desvalorizou bastante, né? Antes aqui, considerando o seu desdobramento, aqui no início de 2021, ele estava ali custando na faixa de R$12 e pouco e agora está aí aos R$ 7,37. Uma desvalorização de aproximadamente 40%. Se descermos aqui, podemos ver que seu preço justo é os R$ 10,84. Então, se compararmos com seu preço atual de R$ 7,37, então está muito descontado. Seu PE sobre VP está de 0,68, então isso quer dizer que ele está com desconto aí de 32%. Ele tem um patrimônio aqui atualmente de 897 milhões de reais e tem um pouco mais de 23 milhões em caixa. Conta aqui com 143 mil cotistas. Tem uma liquidez de 1,2 milhões de reais. E aqui embaixo podemos ver que seu último rendimento anunciado foi inferior ao mês anterior, que ele vinha pagando aqui 6 centavos. Esse mês de dezembro ele vai pagar 5,8 centavos. Então ele também diminuiu os seus rendimentos. E se pegarmos aqui o seu gráfico de rendimentos, podemos ver que ele também vem caindo, né? Desde o ano de 2021 para cá, 2022 ele pagou menos do que 2021. E esse ano de 2023 ele tem pagado menos do que 2022. Então muito cuidado, porque tem muitos que falam, tá caindo, é boa oportunidade de comprar barato. Mas tem que se levar em consideração, pessoal, que nem tudo é uma oportunidade, e sim uma cilada. Então estude bastante para não cair aí nesse tipo de cilada e depois se arrepender. Podemos ver que o Vino11 ele tem bons números, o que pega realmente é com respeito à sua alavancagem. Podemos ver aqui com respeito à sua taxa de ocupação média, atualmente está de 95%, então quer dizer que ele tem apenas 5% de vacância. Para um fundo do segmento de lajes corporativas, é uma vacância relativamente muito baixa. Se descermos aqui também, podemos ver outros indicadores. Atualmente ele tem aqui 10 imóveis, são bons imóveis, como eu vou mostrar mais adiante, imóveis novos, tem aqui bons inquilinos, a maioria dos seus contratos são contratos atípicos, como eu já mencionei no fundo anterior, são contratos com uma duração maior, então 70% deles são desse tipo, e 30% são contratos típicos. Aqui podemos ver o segmento de atuação dos seus principais inquilinos, se destaca aqui em especial empresas do setor de comunicação e mídia. Os seus imóveis estão localizados lá em São Paulo, na sua grande maioria, e também no Rio de Janeiro. Se descermos aqui também podemos ver que a duração média dos seus contratos é de 7,7 anos. Então são contratos realmente muito longos e isso é positivo. E anualmente os seus reajustes é realizado usando em especial o índice IPCA em 87% e em 13% o índice IGPM. Aqui vocês podem ver cada um dos imóveis que atualmente ele tem, ele vai fazer um resumo aí. Como eu mencionei, são imóveis bons, bem localizados, estão localizados em regiões aí bem valorizadas. Aqui vocês podem ver como a alavancagem ela realmente consome bastante o caixa e também o valor mensal que o fundo ele gera. Tirando como referência o mês de novembro de 2023, o Vino11 ele gerou aqui praticamente 9 milhões em receita. Então ele teve aqui suas despesas,
Somente despesas financeiras foi o valor aqui de 3,6 milhões de reais. Então, um valor que ele paga aí provavelmente de juros e outras coisinhas. Então, no final, ele gerou 9 milhões em receita e seu resultado líquido foi de apenas 3,3 milhões de reais. Então, imagine só, um fundo gerar isso e no final sair como lucro apenas isso. Então, ele gerou aqui 3,3 milhões de reais e pagou 4,8 milhões de reais. Então, mostrando que ele gerou uma receita menor do que o valor que ele realmente distribuiu. Ele gerou aqui 4 centavos por cada cota e vai distribuir 5 centavos,8. Como ele tem ainda resultado acumulado, então ele usou aqui 1,4 milhões de reais para poder manter esse patamar em dividendos. E ainda tem aqui 2,2 milhões de reais de reserva acumulada. E aqui nós podemos ver a sua programação de pagamento das suas obrigações. Então ele tem aqui seu principal, que é as amortizações que ele tem que pagar de maneira periódica e os juros e correção monetária que ele paga mensalmente. Então ele ainda tem aqui alguns valores para poder pagar entre o mês de novembro e o mês de dezembro, e em 2024, somente do seu principal, que é o dinheiro que sai do seu caixa, ele tem aqui 44 milhões de reais para poder pagar. Porém, não sei se vocês estão lembrados, ele tem em caixa apenas aqui 23 milhões de reais, e a dívida dele, como eu mencionei, é 44 milhões de reais. De onde é que ele vai tirar esse valor restante para poder pagar as suas amortizações? Então, cuidado, pessoal, cuidado com esse tipo de fundo. E no ano de 2025 aqui ele tem mais 42 milhões de reais. Então, até agora, a Vinci, que é a gestora desse fundo, não deu solução para com respeito à sua alavancagem. Aí fica difícil, né? Porque o cotista não sabe que providências que a gestão vai tomar. A gestão parece que é uma gestão passiva, fica quietinho, não fala nada, e o cotista fica aí sem saber o que é que vai acontecer com o fundo. Atualmente ele tem uma dívida aqui para poder pagar de 507 milhões de reais. Lembrando que atualmente o seu patrimônio é de 898 milhões de reais, e desse valor, 507 milhões é em dívidas. E por último temos o SARI 11, que também é uma bomba relógio, por assim dizer. Atualmente sendo negociado aqui a R$ 47,30, com dividendo de 14%, e já pagou aqui nos últimos 12 meses R$ 6,67 por cada cota. Nos últimos 12 meses ele está com uma desvalorização aqui de aproximadamente 30%. Se pegarmos o seu gráfico maior, pelo menos aqui dos últimos anos, desde janeiro de 2020 para cá, podemos ver como esse fundo ele se desvalorizou no decorrer desse tempo. Deixa eu puxar aqui para vocês verem. Então, somente nesse período, ele se desvalorizou mais de 56%. Uma queda aí de R$ 60. Se descermos um pouquinho aqui, podemos ver que seu preço justo seria os R$ 94. Então, bem abaixo, bem longe, né, do que ele está sendo negociado atualmente, na faixa dos R$ 47. Seu preço sobre PVP está de 0,50, então está com desconto aí de 50%. Ele tem aqui um patrimônio de 868 milhões de reais, um pouco mais de 13 milhões em caixa, conta com um pouco mais de 44 mil cotistas, uma liquidez superior a 1 milhão de reais. E seu último rendimento anunciado foi aqui de 45 centavos por cada cota. Se pegarmos o seu histórico aqui de distribuição de rendimentos, podemos ver esse ano de 2023 diminuiu bastante, né? Ele vinha até regular aqui, pagando seus rendimentos, porém, a partir aqui do mês de julho em diante, ele veio caindo bastante. No início do ano ele estava pagando aqui 64 centavos e agora pagando 45 centavos. Atualmente o SARI 11 ele tem dois tipos de imóveis, ele tem aqui dois que são de lajes corporativas, que atualmente ele tem uma taxa de ocupação aqui de 88,7%, então geralmente a sua vacância está ali inferior a 12%, entre 12% e 11%, então é relativamente uma vacância ainda boa, se compararmos com o segmento que ele atua, né, de lajes corporativas. Ele também tem dois galpões logísticos, que atualmente não tem vacância nenhuma. Aqui podemos ver quais os índices usados para poder fazer o reajuste dos seus aluguéis. Na sua grande maioria, 68%, é usado o índice IGPM, também usa-se o índice IPCA e o índice INPC. Aqui podemos ver alguns inquilinos que atualmente ele tem. Na sua grande maioria aqui são empresas internacionais. Vocês podem ver aqui a Unilever, a Epson, Arezzo, Sinqia, entre outras empresas. Então ele tem bons inquilinos relativamente. Aqui também podemos ver o demonstrativo financeiro do SARI 11, pessoal, com respeito ao mês de outubro. O que pega nele também, como eu já mencionei, assim como nos outros fundos, é com respeito à sua alavancagem. Ele teve uma receita aqui de 6,7 milhões de reais e ele pagou aqui somente de juros. Vocês podem ver aqui que ele pagou 1,4 milhões de reais, além de outras despesas, né, que ele teve aqui, que somou aproximadamente aí 2,5 milhões de reais. Então ele teve uma receita de 6,7, no final ele ficou com resultado aqui de de 4,2 milhões de reais.
E aqui ao lado a gente pode ver, né, as informações que ele dá com respeito à sua alavancagem, que é com respeito a esse imóvel aqui, o WT Morumbi. Ele menciona aqui que o pagamento de juros ela é mensal e as amortizações mensais seguem uma taxa já definida. De dezembro até o mês de outubro ele paga aqui de amortizações 0,35% e no mês de novembro ele paga aqui 6,15%. Atualmente o caixa do SARI 11 está aqui de 13 milhões de reais, porém recentemente, alguns 2 meses atrás, eu havia feito um vídeo sobre ele falando sobre essa situação da sua alavancagem e seu caixa antes estava ali na faixa dos 36, 41 milhões, alguma coisa assim, ou 36 ou 41 milhões de reais. Então observe-se que baixou bastante, né, para 13 milhões de reais. E ele vai ter que continuar fazendo esses pagamentos de amortizações. Então, pessoal, eu mostrei 3 fundos imobiliários que você tem que tomar cuidado na hora de investir. Saiba que são fundos arriscados, que têm uma alta alavancagem, então apesar de pagar rendimentos um pouco maiores do que os outros fundos imobiliários do mesmo segmento, ele tem esse risco, né, da sua alavancagem. Então tenham ciência disso, estude bastante para que você possa fazer assim boas escolhas, não fazer escolhas ruins que lá no futuro vão prejudicar o seu patrimônio. E em vez de você ganhar dinheiro, você vai perder dinheiro, beleza? Pessoal, espero que o vídeo tenha ajudado você de alguma maneira e até a próxima.